Vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical. Semana passada nós começamos a estudar, sobre a vida, sobre a vinda do Espírito Santo e vimos que a vida cristã é basicamente o Espírito Santo agindo, atuando em nossas vidas, derramando o seu amor em nossos corações. E nós começamos a ver a atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. E nós podemos ver que a grande maioria do povo de Deus não recebeu o Espírito Santo, mas mesmo assim estava andando com Deus. Essa maioria era salva, mas eles não tiveram os privilégios, os benefícios que nós temos agora. E nós podemos ver que geralmente aqueles que receberam o enchimento do Espírito Santo no Antigo Testamento, isso aconteceu de forma, vamos dizer assim, temporária. Por exemplo, os profetas Balaão, Samuel, Zacarias, o Espírito Santo veio e foi. Ele veio, deu sua mensagem através do profeta e depois ele foi retirado. Nós podemos ver que a mesma coisa aconteceu com homens de guerra. Várias vezes no livro de Juízes, né? Então está escrito que o Espírito Santo veio sobre alguém e depois foi embora. Mas aconteceram também casos que o Espírito Santo permaneceu sobre essas pessoas de forma permanente, como nos casos, por exemplo, de Elias, Eliseu, Ezequiel e outros profetas. Então, na semana passada, nós pudemos ver vários textos que mostravam a promessa da vinda do Espírito Santo. E também, assim, de forma mais específica para nós. Nós vimos também as promessas da vinda do Espírito Santo dentro do ministério de Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar esse estudo e agora nós vamos ver o cumprimento dessas promessas, o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Mas antes de nós começarmos o estudo, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque temos esse privilégio, essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra juntos. Apesar de estarmos ainda um pouco separados, mas com esses recursos pela internet nós podemos estar juntos também estudando a Tua palavra. Eu te peço a direção do Teu Santo Espírito para a minha vida que vou ministrar a aula, mas também que o Senhor esteja abrindo os corações de cada um que estará participando da aula, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo suas mentes, seus corações para entenderem aquilo que o Senhor deseja mostrar, ensinar. E que nada, Senhor, possa atrapalhar, que Satanás ou qualquer outra coisa não venha atrapalhar, Senhor, as nossas mentes e esse tempo de estudo. Senhor, abençoa as atividades da igreja hoje, o culto que teremos, a ida do pastor Claudinei e os venezuelanos na nossa igreja, onde poderemos ver um testemunho daquilo que está acontecendo, daquilo que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, lá no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus deu a promessa: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier
sobre vocês. E o Espírito Santo veio. Ele veio, como nós podemos ver em Atos capítulo 2. Então eu vou começar lendo a partir do primeiro versículo, Atos capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito conforme o Espírito os capacitava. Então nós podemos ver também, ler em 1 Coríntios 14, que o propósito de línguas era um sinal para esse povo, um sinal para os descrentes desse povo. E esse povo era o povo de Israel. Nós encontramos pessoas falando em línguas apenas 3 vezes no livro de Atos. E todas as vezes que acontece isso, o foco está nos judeus. O foco do falar em línguas está nos judeus. Depois disso, desse texto que nós lemos, Pedro pregou. Vamos para o verso 15, irmãos. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Exatamente o que estava acontecendo no livro de Atos. Agora vamos para o capítulo 2, verso 32. Atos 2, verso 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E agora, finalmente, o verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, ele não fala nada sobre fé nesse trecho aqui, nada sobre a fé. É arrependimento e sendo batizados em nome de Cristo para perdão dos pecados. Isso não deveria nos dar susto. Os judeus até hoje fazem lavagens para tirar os seus pecados, para que eles possam entrar na sinagoga limpos e purificados. E depois eles iriam receber o dom do Espírito Santo. E vejam bem a ordem como está nesse texto: batismo das águas, depois perdão dos pecados e depois receber o dom do Espírito Santo. Olha, agora nós vamos ver um outro texto que vai formar um quebra-cabeça. Atos, capítulo 8, verso 14. Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 8, verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus,
enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aqui nós temos uma ordem reversa. Nós não temos nenhuma palavra sobre arrependimento aqui nesse capítulo, em Atos 8. Ao invés disso, era crer. Crer. Eles creram na mensagem, depois foram batizados e depois receberam o Espírito Santo. Então, nós temos uma inversão. Agora vamos para Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, nós temos a história do centurião Cornélio. Atos capítulo 10, verso 19. Quando Pedro teve aquela visão do descendo do céu e ele tinha que, Deus mandava ele comer, né, os animais impuros, ele dizia que não. Foi essa a história. Então, Atos capítulo 10, verso 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E depois disso, Pedro foi para a casa de Cornélio e pela primeira vez em toda a sua vida, ele entrou na casa de um gentil. Isso era algo surpreendente para todo mundo. Ele pregou sua mensagem sobre Jesus Cristo, sobre seu ministério, sobre sua morte e ressurreição, até que nós chegamos no verso 43. Então, Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Consegue perceber a diferença, irmãos? Não é mais todo aquele que se arrepender e for batizado vai receber o perdão dos pecados. Mas agora é todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados e mais nada. Verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Irmãos, esse falar em línguas aqui, isso não era um sinal para Cornélio, era um sinal para os judeus. O falar em línguas era um sinal para os judeus. E o judeu só aceitou o fato do gentio ser salvo porque agora eles estavam falando em línguas. Era um sinal para os judeus. E por que falaram em línguas? Porque já receberam o Espírito Santo. Como é que eles receberam o Espírito Santo? Porque eles creram em seu coração. Irmãos, não tem 1/1000 de segundo entre os versículos 43 e 44. Pedro falou: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Eles creram. Eles creram. E quem viu isso? Quem viu que eles creram? Só Deus.
Só Deus sabia que eles tinham crido. Mas Deus, vendo a fé no coração deles, deu o Espírito Santo. E para que o judeu pudesse entender que agora Deus estava salvando os gentios, ele deu um sinal, o falar em línguas. Para que o judeu pudesse crer, pudesse realmente entender que agora Deus estava salvando os gentios também. A salvação não era só para judeus, mas para todas as nações. Verso 47. Pode alguém negar a água? A água. Lá em Atos 2, a água estava antes de tudo. Agora é a última coisa. Está tudo invertido. Por que isso? Por que agora está invertido? Porque nós estamos numa transição. Nós estamos em transição de Jerusalém para Roma, em transição dos judeus para os gentios, em transição de Pedro para Paulo. Isso faz parte da transição. Isso aconteceu para que o judeu pudesse entender. Não é mais a pregação de João Batista. Arrependa-se e seja batizado para perdão dos pecados. Agora é quem crer nele recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo e deve ser batizado depois. Agora vamos para Atos, capítulo 11, verso 14. Atos 11, verso 14. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. E assim, nós vimos o cumprimento da vinda do Espírito Santo. E lembrando mais uma vez, o Espírito Santo, o poder e a vida que ele fornece para nós, é a essência da vida cristã. É o poder, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos para reconhecermos os nossos pecados. Ele amolece os nossos corações para que possamos assumir os nossos pecados. É Ele que nos dá as forças, o poder para vencer os nossos pecados. Assim, é essencial entender o poder do Espírito Santo. Então, nós temos aqui três forças. Nós temos a força da carne. Nós temos visto isso nos capítulos 6 e 7 de Romanos, que o que atrapalha a vida do crente é a carne. Nós podemos ver a força do próprio pecado. O pecado vem e reina em nossas vidas. Mas existe, irmãos, uma terceira força, o poder do Espírito Santo. Quando nós pensamos nos escritos de Paulo sobre o Espírito Santo, nós encontramos trechos sobre o Espírito Santo em Romanos, em 1 Coríntios, em Gálatas, em Efésios. As demais cartas também ele cita o Espírito Santo.
mas não é um foco, não é o foco dessas cartas não é o Espírito Santo. Mas nesses quatro cartas que nós vimos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas e Efésios, elas nos ensinam, falam sobre como andar com Deus, como experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo é muito, muito importante. Irmãos, vamos voltar lá para Romanos. Eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Eu vou ler apenas alguns trechos anteriores, mas o nosso foco vai ser hoje Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 5, Paulo está nos fornecendo motivações para não viver no pecado. Mesmo que nós não podemos perder nossa salvação, a razão para não viver no pecado é que o pecado traz a morte espiritual. Não perdendo nossa salvação, mas perdendo a comunhão com Deus. O oposto da morte é a vida, experimentando a própria vida do Senhor Jesus Cristo que ele trouxe para nós. Olha só, Romanos 5, verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Essa vida que ele está falando não é a vida no céu. É experimentar comunhão com Deus aqui na terra. A grande motivação para não pecar é manter a nossa vida junto com Deus. Como Adão no jardim, ele pecou e perdeu a sua vida, perdeu sua comunhão com Deus. Nós também podemos pecar e perder a comunhão com o nosso Deus. Mas Jesus Cristo veio para que pudéssemos experimentar a vida. A vida. Agora, indo para o capítulo 6 de Romanos, nós já temos olhado para esses versículos, mas somente para destacar, somente para recordar um pouco. Romanos 6, verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Esse não é o batismo de João. Esse é o batismo de Jesus Cristo, que simboliza a morte e ressurreição. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo nas águas, irmãos, é um símbolo do batismo do Espírito Santo. E é o batismo do Espírito Santo que traz vida para nós. Agora vamos para Romanos capítulo 8. Em Romanos 6, Paulo está ensinando que nós devemos evitar a libertinagem. É aquela ideia, né? Se nós não podemos mais passar pela ira de Deus, por que não pecar? Porque eu não posso aproveitar a minha vida. E a motivação é: quem
peca se torna escravo do pecado e morre. E morre. Não são coisas boas, não são coisas boas que o pecado traz. Evitem o pecado, evitem o pecado. Em Romanos 7, não viva a vida cristã em cima de lei, por uma lista de regras. E por que não? Porque nós não devemos viver sob uma lista de regras. Porque a lei não pode controlar o pecado. E, na verdade, a lei desperta, provoca o pecado. E o resultado disso é a morte. A morte. Eu estava vivo antes que a lei veio, mas quando a lei veio, o pecado despertou e a lei me matou. Essa não é a morte física, mas é a morte espiritual. Agora, se a libertinagem não funciona, se o legalismo não funciona, como é que nós podemos viver a vida cristã? E é isso que Paulo vai responder no capítulo 8. Irmãos, olha só, verso 1, Romanos 8, primeiro versículo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, esse versículo é muito precioso, porque ele é a resposta para o grito de desespero que nós encontramos no capítulo 7, no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quando nós pensamos naquele cristão derrotado, vivendo no pecado, sendo dominado, escravizado pelo pecado, vêm as duas perguntas. Será que eu perdi a minha salvação? Será que eu nunca fui salvo? E a resposta de Paulo é: não se preocupe com isso. Pelo fato de você estar em Cristo, você nunca será condenado. Você nunca vai perder a sua salvação. Isso não é motivação para viver a vida cristã. Verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. É o Espírito Santo que vai me libertar do poder do pecado. Irmãos, deixa eu contar uma ilustração. Como é que uma lei pode me livrar de outra lei? Há poucos dias atrás, eu li um devocional para os meus filhos. E nesse devocional contava a história de um menino que estava bravo porque ele não conseguia consertar o seu avião. E o seu pai foi conversar com ele, né? E o pai perguntou: "Você conhece a lei da gravidade?" E o menino respondeu: "Sim." "Então você sabe que a gravidade atrai todas as coisas, incluindo o avião, para o chão? E como é que o avião consegue voar?" E o filho respondeu: "Eu aprendi sobre isso na aula de ciências. Existe uma lei maior chamada aerodinâmica que domina a lei da gravidade." Exatamente, filho. Conforme o avião se move para frente, a pressão do ar embaixo da asa o empurra para cima, criando sustentação. Quanto mais rápido o avião se move, maior é a ascensão. Quando a ascensão se torna maior que a força da gravidade, o avião decola. A lei da gravidade pode ser comparada à lei do pecado e da morte, que nós acabamos de ver. Quando você é controlado pela lei do pecado e da morte,
e não consegue vencer essa lei. Mas como nós vimos por essa ilustração, existe uma lei maior, uma força maior do que a lei do pecado que segura você no chão. Essa é a lei do Espírito, que te dá asas. E assim como a aerodinâmica é mais forte que a lei da gravidade, a lei do Espírito é mais forte que a lei do pecado e da morte. Continuando a leitura. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Então a lei manda, mas não ajuda, porque a lei depende da força da carne. Deus o fez. Deus o fez. Como a nossa justificação também é a nossa santificação. Meus irmãos, nem a justificação, nem a santificação é coisa que nós fazemos. É coisa que Deus faz dentro de nós. É coisa que Deus faz dentro de nós. Enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador. Jesus teve Jesus teve um corpo humano, mas não teve a natureza pecaminosa no seu corpo. Como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está vivendo segundo a carne está querendo viver segundo a lei. A lei depende da força da carne. E se você está querendo ser um bom cristão através de guardar a lei, você está seguindo a carne. Mas em vez disso, nós estamos querendo viver segundo o Espírito. Irmãos, o que significa viver segundo o Espírito? O Espírito Santo fala, o que o Espírito Santo fala é isso o que eu faço. Para viver conforme a lei, você tem que focar na lei, você tem que decorar a lei, você tem que ouvir a lei. Agora, para viver conforme o Espírito Santo, você tem que treinar a sua consciência para ouvir a voz do Espírito Santo. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que significa viver segundo o Espírito? E a ideia aqui é: fale para mim, quem está programando a sua mente? E eu vou lhe dizer quem está controlando a sua vida. Fale para mim que tipo de programa você está assistindo na televisão. Que tipo de livro você está lendo? Que tipo de conversa você tem lá na sua escola, no seu trabalho? Quais são os objetivos da tua vida? Me conte quais são os objetivos da tua vida. E eu vou lhe dizer que tipo de pessoa você é. Meus irmãos, a razão por que nós vamos à igreja não é para merecer as bênçãos de Deus, não é para impressionar a Deus. A razão por que nós vamos para a igreja é para ouvir a palavra de Deus. Quem tem a sua mente voltada para as coisas da palavra vai fazer as coisas da palavra. A razão por que nós
nós temos nosso tempo a sós com Deus todos os dias, lendo a Bíblia, orando. Isso não é para impressionar a Deus e merecer a sua graça. Não é para cumprir um ritual. Não é simplesmente para falar, Deus, olha, eu já fiz o que o Senhor quer. Não. Nós fazemos isso para que nós possamos começar o nosso dia com as nossas mentes, o nosso coração voltados para as coisas do Espírito, para que nós possamos fazer as coisas do Espírito, para que quando no meio do dia aparecer aquela tentação, a minha mente já está voltada para as coisas do Espírito. A minha mente, meu coração, meu corpo já está preparado não à tentação. É isso. Verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. É vida e paz. Meu irmão, o que você prefere? Sentir-se distante de Deus, sentir que você está orando e Deus nem está ouvindo, ou você está querendo vida, você está querendo paz. A escolha é sua, a escolha é minha. Se você está assistindo filmes pornográficos ou imorais, filmes violentos, no que é que você vai pensar? Você vai pensar nessas coisas. E pensando assim, você não será adequado para voar quando o pecado o estiver pressionando. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aquele homem que é dominado pela pornografia, que está buscando a pornografia, ele quer assistir a pornografia, ele é incapaz de se submeter à lei de Deus. Ele é incapaz de se submeter à lei de Deus, de não adulterarás, porque a sua mente está voltada para as coisas da carne. Verso 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Como assim? Imagine um pastor que vai pregar e ele está com raiva. Alguém na igreja fez alguma coisa e ele quer pregar uma mensagem a ele. E ele, ao invés de cuidar dessa ovelha, ele chuta a ovelha do púlpito. E porque a carne está pregando e não o espírito, ele é incapaz de agradar a Deus com a sua mensagem. Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês foram transferidos do reino do pecado para o reino do seu Filho, através do Espírito Santo. Então, vocês não pertencem ao reino do pecado, não pertencem ao reino da morte. Vocês pertencem ao reino de Jesus Cristo. Então, vivam do jeito que vocês são. Vivam não conforme os seus desejos carnais, mas conforme a sua nova identidade em Jesus Cristo. Nós, que somos cidadãos do reino da luz, não deveríamos fazer as coisas da carne, não deveríamos andar nas trevas. Nós devemos confessar os nossos pecados e pedir ao Espírito Santo para nos dar o poder para voar acima dos nossos pecados.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E esse versículo é uma grande contradição contra os nossos irmãos pentecostais, que dizem que nós recebemos Cristo primeiro e depois o Espírito Santo. Conforme a teologia de Paulo, nós recebemos o Espírito Santo através do batismo do Espírito Santo. Foi através do batismo do Espírito Santo que nós fomos identificados com sua morte e fomos identificados com a sua vida. Se você não recebeu o Espírito Santo, nem tem a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O que ele está avisando aqui é a situação do final do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? O homem interior está desejando as coisas de Deus, mas o seu corpo está lutando contra isso. Então, nesse versículo, ele está avisando aquele homem que tem Cristo, mas quem está dominando o seu corpo não é Cristo, mas o pecado. Verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito é capaz de sair do Santo dos Santos, do nosso espírito, e dominar as nossas mentes e dominar os nossos corpos com a presença do Espírito. E dominar os nossos corpos, assim como a presença do Espírito saiu do Santo dos Santos lá no templo, lá no tabernáculo, e encheu o lugar santo e encheu todo o tabernáculo. Irmãos, o que aconteceu lá no Antigo Testamento com o templo era um símbolo do que o Espírito Santo faz hoje em nós. Ele quer controlar as nossas mentes, ele quer controlar os nossos corpos, mas para que isso aconteça, primeiro nós devemos nos ceder. Espírito Santo, aqui estou eu. Enche a minha mente com as tuas coisas. Abra os meus olhos para entender a tua palavra. E também enche o meu corpo com a tua presença. Tome controle da minha boca, das minhas mãos, dos meus pés, do resto do meu corpo. Enche-me com o teu poder. Meus irmãos, essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Enchendo as nossas mentes com a verdade de Cristo. E depois se entregando ao Espírito Santo, para que a palavra de Deus possa ser ativada em nossos corpos, nossas mentes, através do Espírito Santo que habita em nossos espíritos. Quando nós oferecemos nossos corpos a Ele, Ele sai do Santo dos Santos, Ele enche o pátio do nosso ser, dos nossos corpos, enchendo nossas almas e enchendo os nossos corpos. Nós podemos viver uma vida cristã. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Irmãos, a escolha é nossa. Quem é que você vai servir? É uma escolha de vida ou morte. Quando você está sentindo a tentação para perder a paciência, para não contar a verdade, para ler ou ver coisas indevidas, para falar alguma coisa indevida, irmãos, nós estamos numa balança entre a vida e a morte. Comunhão, comunhão com Deus, ou sendo como o filho pródigo, vivendo no chiqueiro, longe da comunhão de nosso Pai. E o que ele está dizendo é: não seja enganado, meu irmão, não seja enganado. É impossível para você pecar sem romper a comunhão com Deus. E nós deveríamos apreciar tanto a vida, a comunhão com Ele, a paz, o fruto do Espírito Santo, o amor, a longanimidade, o domínio próprio, valorizando tanto o fruto do Espírito Santo, que quando vem o pecado batendo a porta das nossas vidas, nós possamos dizer não, de jeito nenhum. Eu não quero romper a comunhão com meu Deus. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu estou andando de mãos dadas com Jesus Cristo. E vem a tentação. E o Senhor Jesus olha para mim e pergunta: o que você prefere, Roberto? O que é que você vai fazer? A escolha é sua. A escolha é sua, Roberto. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, de Deus são filhos de Deus. E aqui os arminianos vão dizer: se você peca, você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não é mais filho de Deus. Você perdeu a sua salvação. E os calvinistas vão dizer que todo filho de Deus obedece a Deus e segue o Espírito Santo. Então, se você não segue o Espírito Santo, prova que você nunca foi salvo. A minha pergunta ao calvinista é: quantas vezes eu preciso pecar antes que você negue a minha salvação? Porque se uma única vez eu olho pornografia, eu não estou seguindo o Espírito Santo. Eu não estou vivendo como filho de Deus. E aqui tem algo interessante. Para se referir a filho, ele está usando uma palavra no grego, huios, que se refere a um filho maduro, a um filho formado. Não um nenê, uma criancinha, um infantil. O que ele está querendo dizer aqui é que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é quem é salvo ou quem não perdeu sua salvação. Ele está querendo dizer que a habilidade de manter a sua comunhão com Cristo, sua habilidade de manter pelo poder do Espírito Santo e não se ceder à carne, é uma marca de maturidade. A marca de um filho maduro de Deus é que ele segue o Espírito Santo e não segue a carne. E vamos agora olhar para uma motivação que nós temos. A primeira motivação é manter a vida, manter comunhão com Deus, continuar andando com nosso Pai. Verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
Existe uma confusão aqui sobre adoção, mas a ideia aqui é: nós temos o Espírito Santo que está em nossos corações gritando: Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui ele vai usar outra palavra em grego para se referir a filhos, tekna, que significa criança pequena. O Espírito Santo não está testemunhando ao nosso coração que nós somos maduros. Ele está garantindo: vocês nasceram de novo. Vocês pertencem a mim. Talvez você seja uma criancinha, mas você é minha criancinha. Verso 17. O que nós encontramos nesse verso 17 é uma sutileza que nós precisamos prestar muita atenção. Ele vai tratar do assunto de herança, herdeiros. Aqueles que já estudaram o Antigo Testamento, os judeus, vocês se lembram como a herança do pai era dividida entre os filhos no Antigo Testamento? Entre os judeus, o filho mais velho, ele recebia a bênção. Ele se tornava o próximo patriarca da família. Ele recebia o direito de governar, de mandar na família. Ele se tornava o chefe da família. Ele recebia uma porção dupla da herança. Então, por exemplo, se houvesse uma família com 12 filhos, a herança era dividida em 13 partes. E ele recebia 2 partes, 2 porções. E os demais filhos, uma porção. Então, ele mostra essa ideia. Tem a herança da criança e a herança do primogênito. E olha como ele fala no verso 17. Se somos filhos, tekna, né? Filhos, tekna, então somos herdeiros, herdeiros de Deus. Então, essa é a primeira herança. Se somos teknon, se nós somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus e nós temos a nossa herança. 1 Pedro fala: nossa herança está guardada para nós no céu. Continuando o verso: e co-herdeiros com Cristo. Quem é Cristo, irmãos? Ele é o primogênito, aquele que tem o direito de mandar na família. Ele é o irmão mais velho. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Se você está querendo participar da herança como herdeiro de Deus, conforme esse versículo 17, o que é que basta para isso? Basta nascer de novo, crer no Evangelho, ser filho de Deus. Mas agora, se você está querendo ser cordeiro com Cristo, o que é que você tem que fazer de acordo com esse versículo? Participar dos seus sofrimentos, para que possa participar da sua glória. Irmãos, procurem a ideia de glória com Jesus Cristo. Por exemplo, no momento da transfiguração, quando Jesus foi revelado como Messias, ele brilhou na sua glória. Mateus 25. Quando vier o Filho de Deus na sua glória, com seus anjos para sentar no seu trono glorioso. Irmãos, a glória de Jesus Cristo é o fato que ele vai reinar sobre os céus e a terra. E o que é que Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, está dizendo para nós? Irmãozinho,
Você sabe que eu vou reinar? Se você tiver a coragem de sofrer junto comigo, eu vou compartilhar a minha herança como primogênito com você. Segundo Timóteo 2 fala, se perseverarmos, com ele também reinaremos. E aqui nós temos uma segunda grande motivação para perseverar na obediência. Algumas pessoas vão reinar com Jesus Cristo. E eu não sei de onde veio a doutrina falsa que diz que todos nós vamos reinar com Jesus. É como a pessoa que nunca ouviu a parábola dos 3 servos. Entrem na glória do seu reino. Você foi fiel sobre pouca coisa. Você vai reinar sobre 10 cidades. Você vai reinar sobre 5 cidades. Você não vai reinar sobre nenhuma cidade. E agora, traga aqueles que me rejeitaram como rei e matem eles na minha presença. Meus irmãos, é muito melhor ouvir: você não vai reinar sobre nenhuma cidade, do que ouvir: matem ele na minha presença. Como Jesus Cristo falou lá no livro de Apocalipse: ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono. Como eu venci e eu estou sentado no trono do meu Pai, não deixe ninguém roubar a tua coroa. Irmãos, nós encontramos aqui grandes motivações para nós guardarmos a nossa santificação. Primeiro, vida e paz. Vida e paz. Um homem que está tendo um caso, que está tendo relações com uma mulher que não a sua esposa, ele vive no terror de que vai ser descoberto. Ele não tem paz. Aquele que está roubando ou sendo desonesto, ele vive com medo de que vai ser descoberto e também não tem paz. Quando eu estou andando com Jesus Cristo, protegendo a minha santidade, não há problema algum. Você pode vasculhar o meu computador, você pode vasculhar o meu celular. Quando nós temos comunhão com o nosso Deus, o fato de que vamos reinar com Deus, vamos reinar com Jesus Cristo. E é interessante que em nenhum momento ele usou o inferno para motivar os crentes para viver a vida cristã. Nenhuma vez ele negou a salvação dessas pessoas. Ele não usou o medo para motivar os crentes. Em vez disso, as motivações que ele usou são motivações positivas, sempre são positivas. Olha só tudo o que recebemos por andarmos em comunhão com nosso Deus. Irmãos, que nós possamos viver pela lei do Espírito, alimentando o Espírito e não a carne, para que tenhamos plena comunhão com nosso Deus, vida e paz. Amém? Irmãos, vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão claro na tua palavra e as motivações que o Senhor nos dá para vivermos uma vida cristã é termos vida e paz. E para se nós realmente buscarmos a nossa santificação, buscarmos agradar ao Senhor, nós vamos receber recompensas maravilhosas vindas de Ti. Vamos poder reinar junto com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa limitação. Ajuda-nos, Senhor, enche-nos com o Teu Santo Espírito, enche-nos com o Teu poder.
Controla, Senhor, as nossas vidas e o nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Um bom domingo a todos.